A solução para esse cenário alimentar louco que vivemos não é eliminar certas coisas. Você pode comer o que quiser. Se quiser comer açúcar, o melhor momento para consumir e obter o máximo de dopamina e satisfação sem grande impacto no seu corpo é... Muitos aprendem que comer de forma saudável é sobre seguir a pirâmide alimentar ou restringir calorias, mas não é simples. Um cientista francês ensina truques para manter o açúcar no sangue controlado. Meu nome é Jess Interstate. E eu estava pensando, meu Deus, existe uma conexão entre o que estou comendo e minha saúde mental? Uau! Descobri essas técnicas em estudos científicos. Então apliquei e senti que consegui a primeira ferramenta para melhorar minha saúde mental. Nossa! Ninguém está imune a esse marketing com todos esses tipos de dietas loucas. Está por toda parte. Parece uma prisão. Estou ajudando mulheres a perceber que não se trata de peso, mas sim que essa obsessão para perder 5 quilos antes do verão é tóxica. Sim. A indústria de dietas está lucrando muito em cima de você. Acho que muitas pessoas hoje não se sentem livres com essas dietas com restrições alimentares. Então, como aplicamos essas técnicas sem pensar nelas como algo que as pessoas estão fazendo, e sim entendendo que viver uma vida saudável e holística é algo mais intuitivo? Bom, primeiro, Bem-vindos de volta ao School of Greatness. Estou muito animado com a nossa convidada, a inspiradora Jessie Inkospy, a deusa da glicose. obrigada pelo convite, Luiz. Estou muito feliz por você estar aqui. Nós passamos os últimos 45 minutos falando sobre tudo o que eu queria que estivéssemos falando aqui. Então, vamos repetir tudo e entrar nesse assunto. Tem algo no seu trabalho e na sua mensagem que tem me fascinado, algo que tem a ver comigo, o açúcar. Eu nunca fiquei bêbado. Eu nunca fiquei chapado. Eu nunca experimentei cogumelos. Eu nunca usei nenhum tipo de psicodélico. É algo que eu simplesmente nunca fiz. Eu já bebi alguns goles de álcool, mas nunca fiquei bêbado. Por quê? Por várias razões, isso é assunto para um outro episódio. Meu irmão foi preso quando eu tinha 8 anos por vender drogas a um policial disfarçado. Isso me fez pensar. Estou só experimentando. Onde isso pode levar? O que pode acontecer? Tenho certeza que usar um pouco aqui e ali é inofensivo, mas não quero nem isso. Visitar uma sala de um presídio todo fim de semana, por 4 anos e meio, é de partir o coração. Essa impressão precoce me fez pensar. Não quero me envolver nesse tipo de problema. E no esporte, vários colegas bebiam o tempo todo. Estavam usando drogas, maconha. Isso deixava eles com a mente lenta e me dava vantagem nos campos. Eu pensava, isso prejudica eles no dia seguinte. Quando bebem, não são tão rápidos ou ágeis, são impontuais, chegam desleixados, então o treinador não escala eles. Como posso ter vantagem? E isso ficou comigo. Por que começar nos meus 20 anos, depois de fazer esportes, quando existem tantos benefícios em não ingerir o que é venenoso para o corpo? Muito maduro da sua parte. E, não sei, mas o açúcar que consumi na maior parte da minha vida não me afetou. Me sinto igual. Eu não bebo álcool. Quando me perguntam por quê, digo que prefiro outro veneno, sorvete de chocolate. Não é? Eu poderia tomar um balde de sorvete. Um balde mesmo. Aqui em LA, peço o brownie de chocolate da Van Leeuwen's. É bom. Comendo sozinha 11 da noite pensando, o que estou fazendo? Exato. Muito bom. É muito gostoso. Eu acho que atualmente um dos maiores vícios é o açúcar. E ele está ligado a tantos desafios da saúde mental, doenças, ganho de peso, todas essas coisas que causam dano ao nosso corpo, nossos relacionamentos, nossas vidas. Com certeza. A solução ideal seria cortar o açúcar. Mas para mim isso é impossível e muito doloroso. Não quero brócolis no meu aniversário. Prefiro um bolo com 3 camadas de chocolate. Então, meu trabalho tem sido sobre como ajudar as pessoas a comer o açúcar que elas tanto amam de maneira menos prejudicial à saúde. Fosse obtém dopamina, a molécula do prazer no cérebro. Falaremos sobre isso depois, o pico de glicose, a montanha-russa do vício, a inflamação, etc. E acho que é por isso que esse trabalho tem tanta ressonância. Nada é proibido. Você ainda pode comer carboidratos e açúcar, mas de forma específica para também ajudar sua saúde. Sim, porque ao refletir sobre isso, percebo que sou uma pessoa muito disciplinada, e pensar em cortar o açúcar completamente, mesmo sabendo os efeitos prejudiciais, me faz questionar. Qual o sentido da vida se vou cortar tudo? Eu quero aproveitar alguma coisa.
Qual seu doce preferido? Antes de começar, você abriu meu livro na receita de chocolate salgado crocante com nozes. Incrível. É como juntar o útil ao agradável. Gosta de chocolate? Claro. Bom, posso comer todo tipo de sorvete, biscoitos, doces e açúcar processado que você imaginar. Eu adoro, o que não é bom. Mas quando como açúcar não processado, meio que paro com as guloseimas, eu gosto também. Gosto de chocolate amargo com um pouco de mel ou sal marinho. Estou aprendendo a gostar de maneiras diferentes. Sim. Mas o que eu ouvi você falar é o que é o interessante do seu método. Porque eu estava meio preocupado quando comecei a pesquisar sobre você. Primeiro, porque existem tantos métodos, estratégias, dietas, técnicas sobre alimentação, nutrição, saúde e bem-estar, que acredito que causam mais mal do que bem às pessoas por serem tão restritivos. Mas uma das primeiras páginas do seu livro fala como isso não é sobre uma dieta restritiva. Primeiro, não é uma dieta. Sim. São estratégias de senso comum que seus avós já implementaram, mas agora são validadas pela ciência moderna, evidenciando o porquê de serem poderosas. As dicas que compartilho não equivalem a dietas como a paleo ou cetogênica. Para mim, são fundamentais tanto quanto beber água, escovar os dentes, usar protetor solar. Estamos falando sobre dormir 8 horas. Sim, é exatamente isso. Estamos falando de fisiologia básica, coisas de saúde que deveriam ser ensinadas nas escolas. Não é dieta ou modismo. É entender como o corpo funciona e quando comer carboidratos e causar menos impacto. É sobre saúde, sem restrições. Pode comer o que quiser, por exemplo. Mas você provavelmente não vai querer consumir açúcar em excesso todo dia. Claro, o açúcar nos prejudica, certo? Provoca picos de glicose, inflamação, envelhecimento e liberação de insulina. Porém, restrição não é a solução para o ambiente alimentar atual. Eu não acredito nisso. Acho que você pode tentar isso por uma semana dizendo: este ano não vou comer açúcar. Mas não funciona. Nunca funciona. Então recomendo que experimente algumas dessas técnicas. Se quer comer açúcar, um biscoito, um doce ou algo assim, o melhor momento para extrair o máximo prazer e minimizar impactos no corpo é após uma refeição, como sobremesa. Evite consumir em jejum ou pela manhã. Sério? Sim, o café da manhã deve ser salgado. Nada de doce. Sério? Sim. Os doces com chocolate por dentro ou um bolinho de manhã? Deixe para a sobremesa após o almoço. Comer isso pela manhã faz com que o açúcar e os carboidratos se convertam rapidamente em glicose na corrente sanguínea, causando pico glicêmico. Cerca de 90 minutos depois, Lewis, seus níveis de açúcar vão cair, causando uma queda brusca. E agora são 10 horas, 11 horas da manhã. E de repente você sente mais vontade de comidas doces. Você está tipo: eu preciso de um biscoito, eu preciso de chocolate, eu preciso de um doce. Preciso disso. E depois vem outro pico. Então você passa o dia numa montanha russa, se sentindo viciado em açúcar. Quando se enfrenta a uma queda de glicose após um pico, o centro de desejos no cérebro ativa e diz: Lewis, coma um biscoito. Você quer evitar isso, porque depois não vai conseguir lutar contra isso no seu cérebro. Sim. Esse centro é muito poderoso e está ligado a respostas que temos para baixo nível de açúcar no sangue. Por isso você quer evitar que isso aconteça. E a maneira de fazer isso é consumir açúcar após uma refeição. Como sobremesa, nunca com o estômago vazio, nunca como um lanchinho, nunca no café da manhã. Nossa, nunca como um lanche. E preferencialmente comer algo antes de consumir o açúcar. Exatamente. Se precisar de algo doce, tenho uma dica. Combine com carboidratos. O que isso significa? Primeiro, carboidratos são alimentos em duas categorias: amidos. Pão, massa, arroz, batatas, aveia, açúcares. Elementos doces de bananas a bolos de chocolate. São carboidratos. Consumidos isoladamente, um pedaço de bolo ou massa viram glicose rapidamente, aumentando muito a glicose sanguínea. Para evitar picos de glicose, combine carboidratos com proteínas, gorduras ou fibras.
Você pode escolher comer antes ou junto com eles. Um pedaço de bolo, mais algo mais. Sim. Gordura. Adicione um pouco de iogurte grego no bolo de chocolate ou na tigela de macarrão, com frango, queijo ou espinafre. Combine com seus carboidratos. Não puro. Nunca consuma carboidratos puros. Isso evita picos grandes de glicose. Comendo eles com algo, a digestão acontece mais lentamente, permitindo desfrutar do amado carboidrato com menor impacto na glicemia. E essa é apenas uma das muitas táticas diferentes que eu tenho, que nos ajudam a comer o que amamos com menos consequências na nossa saúde física e mental. Isso é importante. Então, ter picos de glicose diariamente, e quanto mais acumulamos eles com o tempo, isso nos faz viver menos. Sim. Não nos permite viver mais. Isso, na verdade, acelera nosso envelhecimento através da glicação. O que é glicação? Então, a glicação e a glicose meio que soam parecidas. Elas são semelhantes. E é por isso que, antes de tudo, antes de falarmos sobre glicação, eu preciso explicar algo para você. Sabe quando você coloca um frango no forno e ele passa de rosa para cozido e depois para marrom? O que realmente aconteceu é que no forno ocorreu a glicação. A glicação é o processo de cozimento do frango. Agora, você sabia que, como um ser humano, do momento em que você nasce, você faz isso lentamente? Você cozinha lentamente? Cozinhar? Sim, igual um frango no forno. E quando você está totalmente cozido, você morre. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Por dentro, você está realmente escurecendo. Se você olhar a cartilagem de um bebê, ela é branca. Se você olhar a cartilagem de alguém com 100 anos, é marrom. Está glicada. Glicação é cozinhar e é envelhecer. Agora, por que estou te contando isso? Porque toda vez que você tem um pico de glicose, isso acelera a glicação. A glicose causa isso. Cozinhar causa isso. A glicação causa esse envelhecimento. Então, quanto mais picos de glicose você tem, mais rápido você envelhece. E isso aparece na sua pele como rugas. Eu, na verdade, tenho 85 anos. Mas você não pode dizer que eu não tenho picos de glicose. E isso também envelhece seus órgãos internamente. Essa é apenas uma das várias coisas que acontecem quando você tem muitos picos de glicose ao longo do tempo. Nossa, quantos picos de glicose seria o ideal para ter no dia a dia? Tipo, qual é a quantidade ótima de picos que deveríamos ter? Eu diria que o mínimo possível. Além de não comer, como evitar um pico de glicose? Evitando comer carboidratos em excesso, sobretudo no café da manhã, e alimentos processados. Não quero que as pessoas fiquem obcecadas em manter a glicose perfeitamente estável, pois isso pode ser não saudável. Eu só quero que as pessoas pensem: você tem sintomas de picos glicêmicos? Desejo por açúcar? Cansaço diurno? Você tem confusão mental, lentidão cognitiva ou não dorme bem? Tem inflamação na pele, como acne, psoríase, eczema? Todos esses são sinais de picos de glicose. Se você nunca pode sair de casa sem uma guloseima, porque sabe que vai estar com fome a cada 2 horas, isso é causado por conta dos picos de glicose. E então, à medida que implementamos essas dicas, você pode realmente verificar consigo mesmo e ver se esses sintomas estão melhorando. Você não precisa usar um monitor de glicose. Você não precisa rastrear seus níveis de glicose para ver os picos ou a falta deles. Você vai rapidamente se sentir melhor, porque seus níveis de glicose respondem em questão de minutos ao que você come e ao que você faz. Então, eu recomendo que as pessoas aprendam a se observar e ver como se sentem. Qual é a quantidade de alimentação correta por dia para gerenciar bem a glicose no sangue? Você faz jejum intermitente? É mais ou menos. Tem estado muito na moda recentemente. Mas você não precisa de fato jejuar por muitas horas ao dia para ter níveis de glicose saudáveis. Não, é mais sobre o que você come. Então não devemos pular o café da manhã ou jantar? Não. Não precisa ter um limite de 500 calorias por dia? Não. Agora, ainda vamos ser saudáveis e perder peso neste processo? Ou vamos ganhar peso, comendo de tudo um pouco, mas na ordem certa? Bem, existe o negócio da ordem. Mas as dicas que compartilho permitem que você pare de focar nas calorias e na restrição, e entenda quais moléculas estão na sua comida. Ao se concentrar nessas dicas para regular a glicose, você fica com menos fome, e tem menos desejo por comida processada naturalmente. Seus hormônios ficam saudáveis. Exatamente. Seus hormônios da fome ficam equilibrados, ao invés de sentir fome a cada 2 horas. Ao se concentrar nessas técnicas, muitas coisas se encaixam naturalmente no seu corpo.
E sobre o jejum, quero lembrar que o intermitente não é necessário para ter um corpo saudável. Não é necessário jejuar para ser saudável. Comer bem, para manter a glicose estável, é mais importante que restringir as horas de alimentação. Especialmente para mulheres, vale lembrar que o jejum é um estressor corporal. Então, se você já tem uma vida estressante, crianças para cuidar, insônia, consome café, pratica intensos exercícios cardiovasculares, toma banhos frios. Adicionar jejum a isso é algo muito estresse para o seu corpo lidar. E é por isso que você vê algumas mulheres sobrecarregando todas essas coisas. Seus hormônios estão deteriorando, elas se sentem exaustas o tempo todo. O corpo delas está simplesmente dizendo não. É muito estresse. Eu amo jejum. Quando estou de férias, por exemplo, e parece um estresse fácil de suportar. Mas quando estou trabalhando e fazendo muitas coisas, prefiro tomar café da manhã. Ter um café da manhã saboroso, como expliquei, para manter meu nível de glicose estável e simplesmente comer 3 vezes no dia. Algo que você mencionou aqui e eu adoro é a liberdade. E acho que muitas pessoas hoje não se sentem livres em relação à comida, dietas, restrições e essa necessidade de otimizar suas vidas constantemente. Parece que elas sempre têm que fazer algo a mais ou restringir algo que amam para serem saudáveis, para otimizar a vida. E quanto mais eu ouço você falar sobre entender, é quase como uma alimentação intuitiva. Em vez de restringir, contar calorias, jejuar e todas essas outras coisas que estão na moda agora. Porque o meu medo é que especificamente muitas mulheres, mas agora os homens também, sentem cada vez mais que precisam parecer perfeitos o tempo todo por causa das redes sociais. Eles sentem que precisam comer de uma determinada maneira e estar seguindo as últimas tendências para que seus corpos se transformem de uma forma que os faça sentir que são suficientes. É muito difícil. Então, como aplicamos essas técnicas sem pensar nelas como algo que as pessoas estão fazendo, e sim entendendo que viver uma vida saudável e holística é algo mais intuitivo? Bem, em primeiro lugar, se isso não te atrai e é algo que você não faz direito, tudo bem. Faça o que for melhor para você. Mas eu percebi muitos benefícios em pessoas que deixam os modismos, restrições e as coisas intensas. Porque essa relação com o próprio corpo se torna uma relação forçada. É como se você estivesse lutando contra o seu próprio corpo todos os dias. Sabe? Você se segura. Tenta evitar essa fome e esses desejos. Apenas tentando ter muita força de vontade. E isso é difícil. É sempre muito difícil. E muitos desses modismos não são baseados na ciência. São estratégias de marketing. E a indústria alimentícia usa isso para vender alimentos processados. As pessoas podem ver no meu trabalho que sou bioquímica. Estou voltando aos princípios da fisiologia para entender como seu corpo realmente funciona e como a comida impacta seus hormônios, células e energia. Não promovo uma nova dieta extrema, apenas destaco coisas simples usadas há séculos. Nada revolucionário se parar para pensar. Vou dar um exemplo. Bom, as 4 dicas no meu segundo livro são: café da manhã salgado em vez de doce, vinagre antes de comer, carboidratos e um início de refeição com vegetais. Você começa suas refeições com vegetais e se movimenta depois de comer. Qual é a ciência por trás disso? Comendo algo salgado no café da manhã ao invés de doce. Bom, isso já é feito desde sempre. Doces no café são uma invenção da indústria alimentícia, ok? Nunca tivemos sobremesa nessa refeição. Não faz sentido. Antigamente comíamos carne e batatas. Preferindo algo salgado no café da manhã, repleto de proteínas, você evita picos de glicose comparado à granola com suco de laranja. Assim, seus níveis de glicose permanecem estáveis ao invés de uma montanha-russa de vícios e desejos. Isso impede a oscilação constante da vontade de comer doces e te permite viver melhor o seu dia. Do contrário, você não conseguiria usar sua energia, paixão e talentos para se expressar no mundo. Porque você estaria sendo controlado por essa montanha-russa de desejos caso comece o dia com um café da manhã doce. Então, essa é a primeira técnica. Algo salgado no café da manhã, centrado em proteínas. Nada doce, exceto frutas inteiras, se você quiser algo que tenha um gostinho a mais. Após comer a proteína. Exatamente. Por exemplo, esta manhã eu tinha alguns bolinhos de salmão que sobraram e um pouco de vagens. Parece bom. Sim, vagens com arroz e um pouco de queijo parmesão. Para mim, tratar meu café da manhã como qualquer outra refeição mudou completamente minha vida. Eu costumava ver as pessoas me dizendo que comiam algo doce no café da manhã a vida inteira,
E agora elas comem algo salgado no café da manhã. Elas dizem, é como se eu tivesse atravessado um espelho, sabe? Igual nos filmes, como a Alice no País das Maravilhas, caminhando para esse universo paralelo. É assim que você se sente. Porque de repente, você está no controle, com energia, se sentindo bem. Interessante. Isso é um café da manhã. Sim. Certo. A segunda técnica que adoro comentar é sobre o vinagre. Todo mundo tem na cozinha. Mas ninguém usa. Exato. Ninguém gosta. Mas é um ingrediente que faz parte da nossa cultura há séculos. Em alguns países, é muito conhecido por ser algo bom e saudável para você. No Irã, por exemplo, eles consomem vinagre de maçã todos os dias. É uma bebida saudável. Mas só recentemente entendemos por que é bom para nós. Qual a ciência por trás disso? O vinagre contém ácido acético, que ao ser consumido antes das refeições, desacelera a quebra dos carboidratos em glicose. Então, ele atua sobre enzimas no seu estômago e retarda o quão rapidamente o alimento que você acabou de comer vai ser transformado em moléculas individuais de glicose e depois entrar na sua corrente sanguínea. Então, a segunda dica é: coloque uma colher de sopa de vinagre em um copo grande de água antes de uma refeição que contenha carboidratos. Eu já fiz isso. Não muito, mas algumas vezes. Eu tapava o nariz quando bebia isso porque queimava e tem sabor e cheiro ruins. É desagradável. Então, como tornar isso agradável? Existe alguma opção? Vinagre de vinho branco com limão? Você pode fazer um molho para sua refeição ao invés de beber. Sei que não é muito bom. Tenho algumas ideias de como usar outras coisas para o mesmo efeito. Mas os estudos científicos mostram que isso realmente tem impacto. E é simples e barato. Sim. Se não gosta, não se force a fazer isso antes de cada refeição. Faça apenas uma vez por dia, em uma refeição rica em carboidratos. Quando você acompanha com um monitor de glicose, o que você pode observar quando faz isso? Você vê uma redução de 30% no pico de glicose. Apenas com uma colher de sopa. Uma colher de sopa diluída em um grande copo d'água. 10 minutos antes. 5 a 10. Uau! Uma redução de 30%. Você come seus carboidratos preferidos, com menos impacto na glicose. Interessante. Sim, mas se não gostar dessa dica, tudo bem. As outras são igualmente poderosas. A dica do café da manhã saboroso vai basicamente transformar seu dia e sua vida inteira. E a terceira é a dica dos vegetais, que significa ter um prato de vegetais no começo de uma refeição. E você pode pensar, ok, isso já é feito há muito tempo. Na França, há crudités, vegetais crus ao iniciar uma refeição. Na Itália, antepastos, todos aqueles vegetais assados e deliciosos. No Oriente Médio comem muitas ervas. Aquela salada com vinagrete é uma forma comum de começar. E agora entendemos o porquê. É porque os vegetais contêm uma substância incrivelmente benéfica chamada fibra. Sim, fibra. Ela é incrível. Ela é demais. Ela é sensacional. E a fibra, quando consumida no início de uma refeição, tem tempo para revestir seu intestino superior, criando um escudo protetor, como se um super-herói se posicionasse nas suas paredes. Sério? Sim. E é essa malha pegajosa e viscosa que está melhorando o revestimento do seu intestino. E então qualquer glicose que desça depois não vai conseguir chegar à sua corrente sanguínea tão rápido. Nossa! Começar com vegetais é um truque poderoso. E você ainda pode fazer um molho com vinagre e colocar nos vegetais. Isso diminui ainda mais? Isso reduz ainda mais o pico de glicose depois de comer. E é possível desfrutar de massa e outros pratos que você goste se usar esse truque. Ou seja, você pode continuar consumindo os carboidratos que ama, causando menor pico glicêmico, o que impacta positivamente na sua saúde. Menos inflamação, glicação e liberação de insulina evitam a montanha-russa dos desejos, que é um grande problema. Ao comer algo doce, após 2 horas queremos mais. Às 11 da noite, você pode ter comido 56 biscoitos, não é? É isso que evitamos. Queremos desfrutar do que amamos, sem nos tornarmos vítimas da vontade de açúcar. A última dica, que você vai adorar, envolve músculos. Você tem bons músculos, não é? Pois é. Então você sabe como usá-los. E quero maiores. Maiores? Mais fortes. Sério? Sim. Legal.
Não muito grande, mas quero mais. É por conta dos níveis de glicose. Sim, ter mais músculo ajuda a metabolizar melhor o açúcar. Exatamente. Então, a glicose é a fonte de energia preferencial do corpo. Cada célula queima glicose para obter energia. Agora mesmo, suas células cerebrais estão queimando glicose para compreender o que estou dizendo. Você está segurando uma caneta. Isso significa que as células da sua mão estão queimando glicose para contrair e segurar essa caneta. Se você está nos ouvindo, cada parte do seu corpo está queimando glicose para desempenhar sua função. E seus músculos, como eu mencionei, também queimam glicose para se contrair. Certo? E podemos usar isso a nosso favor. A quarta dica do meu método é: uma vez ao dia, depois de uma refeição, use seus músculos por 10 minutos. Se movimente, caminhe, se estique e pule. Você pode gastar 10 minutos para limpar o apartamento, lavar louça, dobrar roupas ou fazer compras. Se você estiver trabalhando e por isso impossibilitado de se movimentar, faça elevações de panturrilha por 10 minutos embaixo da mesa. Essas são formas fáceis e simples de incluir o movimento para que músculos absorvam a glicose da refeição. O que acontece se forem 10 horas da noite? Aquele sorvete está me chamando. Sim, seja sorvete ou qualquer doce que você goste, ele está te chamando. Eu estou apenas sentado assistindo um filme, como um pote inteiro de sorvete. Estou sentado e depois de algumas horas, vou dormir. O que acontece com o cérebro, corpo, intestino, se você apenas fizer isso sem aplicar essas técnicas? Ao assistir filme e tomar sorvete, seus níveis de glicose aumentarão rapidamente. Isso vai afetar seu cérebro, ele vai ficar inflamado, e isso vai prejudicar os hormônios do sono. Você não vai dormir bem, seu sono vai ser menos profundo e repousante. Pode acordar se sentindo de ressaca. Você nunca fica de ressaca se não beber, mas às vezes pode sentir os efeitos do açúcar. Uau! Se ficou acordado até tarde, vai se sentir grogue com as mãos levemente inchadas, como se tivessem inchado durante a noite. Seu rosto incha. Exatamente. Interessante. E esse pico de glicose aumenta a glicação, o que acelera o envelhecimento. Você aumenta a liberação de insulina? Isso traz a um diagnóstico de pré-diabetes com o tempo. Se já experimentou sintomas de confusão mental, psoríase e problemas de fertilidade, esse pico vai fazer tudo piorar. Se você está assistindo um filme, comendo um sorvete delicioso, você tem algumas opções. Você pode comer um punhado de amêndoas, enquanto saboreia o sorvete para adicionar uma cobertura saudável ao sorvete. Legal. Você poderia fazer uma bebida de vinagre, pegar um livro ou uma garrafa de água. Depois de tomar o sorvete, você pode fazer algumas flexões de bíceps enquanto assiste ao filme, ajudando seus músculos a absorver essa glicose. Sempre existem soluções. Então, se eu comi um bolo, um sorvete, biscoitos, e esqueci de fazer todas essas coisas antes, ainda posso fazer um pouco depois? Sim. Mesmo com açúcar no meu estômago sendo absorvido, posso comer amêndoas ou tomar vinagre que ainda vai ajudar. Após o melhor é se movimentar. Se mexer. Faça elevações de panturrilha enquanto está sentado no sofá por 10 minutos durante o filme. Isso realmente ajuda, e pode ser feito até 90 minutos depois de comer. Certo, legal. Faça flexões ou qualquer outra coisa. Sim. Certo. Estes são as 4 principais dicas do livro. Recomenda outras também? Essas são os 4 mais importantes e eficazes para começar. Mas no meu primeiro livro eu tenho outras que também são relevantes. Falamos sobre combinar os carboidratos. Essa é uma técnica que realmente gosto. A outra é sobre doces. Então, quando você quer, devemos comer doces? Se quiser. É melhor não comer. É melhor esperar entre as refeições. Mas às vezes você está com fome, às vezes são 4 da tarde e você está com fome. Então, o que você vai fazer? O ideal seria comer um lanche salgado, não um doce. Guarde os doces para a sobremesa. Doce é a sobremesa. Coma alguns ovos, uma torrada com um pouco de abacate. Tente pensar sempre em salgados, o máximo que puder. Isso vai ser incrivelmente útil para manter seus níveis de glicose agradáveis e equilibrados. Porque quando você está com fome, quando quer um doce, sempre que sentir essa fome, significa que seu sistema digestivo está bastante vazio. Então, se você alimentar ele com algo doce, a glicose vai chegar muito rápido na sua corrente sanguínea e criar um grande pico. Se for comer um doce, deve tomar vinagre antes? Se quiser, sim. Use estas dicas como desejar. E se um dia não puder seguir nenhuma delas, tudo bem. Não quero que as pessoas se estressem. Não é um processo super rígido que tem que seguir sempre. Tem semanas que não sigo dicas por um motivo X ou Y. Você não pode sair dos trilhos.
Isso não é uma dieta para mim. Esses princípios são mantidos para a vida toda. Por exemplo, se não beber água suficiente um dia, não fique louco. Pense, levante a cabeça, beba mais água amanhã. Se um dia esquecer de escovar os dentes, não importa. Estamos aqui para o longo prazo, para construir esses hábitos e sermos capazes de invocá-los como fadas madrinhas quando quisermos. Sim, isso é legal. Quanto mais consistente, melhor sua performance. Com certeza. Então, é possível comer mais dos alimentos que você ama, perder peso e viver mais tempo? Sim, com certeza. E a perda de peso é um tópico interessante. Eu acho que frequentemente, quando as pessoas veem algo relacionado à comida, a primeira coisa em que pensam é: isso vai me ajudar a perder peso? E eu nunca falei especificamente sobre perda de peso, porque penso que, se você apresenta algo como uma maneira de perder peso, então isso se torna uma dieta, se torna restritivo, se torna uma moda passageira, algo que você associa com muita ansiedade. Esses truques, como mencionei, são princípios de como sua fisiologia funciona. E quando você evita os picos, algumas coisas acontecem. Os desejos diminuem, a fome diminui e você queima mais gordura. Por isso, como resultado, cerca de metade das pessoas que fazem isso perdem peso naturalmente, sem tentar perder peso, e até comendo mais do que normalmente comeriam. Então, para mim, a perda de peso é uma consequência do seu corpo entrar em equilíbrio, alcançando alinhamento. E eu li que você realizou um experimento, fazendo isso com 2.700 pessoas, e muitas delas não só perderam peso, mas também se sentiram mais felizes. Exatamente. Eu acho que essa é a chave. Como você pode ser feliz fazendo algo que pode fazer para sempre? Você disse que muitos estão comendo mais do que antes, e alguns perderam peso fazendo apenas as coisas certas. Com certeza. Eu penso muito nisso. Quanto o estresse sobre o que comemos, como comemos, e quanto comemos nos faz ficar desalinhados ou fora de sintonia com nossa saúde e nossos hormônios. Penso que muito. Se preocupar demais com comida ou qualquer outra coisa aumenta o cortisol, causando estresse corporal e impacto negativo. O cortisol também provoca aumento na glicose? Sim, com certeza. Um dos picos mais altos que tive foi durante uma de minhas primeiras grandes apresentações. Eu estava usando um monitor de glicose na frente de umas 300 pessoas. Apesar do nervosismo e tremor, consegui prosseguir. Depois vi no monitor um dos maiores picos de glicose já registrados. E você não estava comendo? Não estava comendo. Sério? Sim, e a razão é essa. Que antigamente, quando víamos um leão ou coisa assim, tínhamos que fugir de um predador ou de um perigo. Nosso corpo liberava toda essa glicose do nosso fígado para a nossa corrente sanguínea, para dar energia aos nossos músculos, para fornecer glicose rápida e imediata, para que nossos músculos pudessem contrair e pudéssemos correr. Agora, nos dias atuais, muito do estresse que experienciamos na verdade não é algo do qual temos que fugir, mas sim uma situação social estressante. Mas o corpo ainda libera essa glicose para ajudar você a fugir se precisar. E é por isso que você vê esse pico. Então é como se a ansiedade crônica também causasse picos de glicose. É o que eu acho. Por exemplo, eventos muito específicos de estresse vão causar um pico. Certo? Ansiedade crônica, talvez. Eu não sei. Mas temos que lembrar, a alimentação ainda é 90% do que causa picos de glicose ou não. Mas você vai ver que em situações sociais muito estressantes, às vezes você pode ter um desses picos. Nossa! Por quanto tempo você usou o monitor quando estava estudando isso com você mesma? Sem parar por 2-3 anos. Sem parar? Tirava apenas por algumas horas? Eu estava muito curiosa. Foi minha jornada de saúde. Estava descobrindo minha saúde mental e a conexão com a comida. Então, isso se tornou minha paixão, e fiz isso sem parar por quase 3 anos. Agora, por entender tantos princípios, não preciso mais de um monitor. É intuitivo. Agora faço isso talvez 2 vezes por ano, mas não é necessário usar um monitor de glicose para obter os benefícios. Como era a sua vida antes de você se envolver com esses experimentos por conta própria? Existia uma grande desconexão entre meu estilo de vida, minhas escolhas diárias e minha saúde. Por muitos anos, eu tive problemas de saúde mental, despersonalização, ansiedade, e nunca associei esses problemas ao que eu estava fazendo. No que você associava? Eu não tinha ideia. Pensava que talvez fosse por conta do meu acidente aos 19 anos. Quebrei as costas e isso afetou minha mente. Vou ter que conviver com isso para sempre. Qual era a sensação? Como foi a experiência?
Como era para você viver assim? Bom, é assustador. Eu nunca podia estar sozinha. Me senti realmente triste quanto às perspectivas da minha vida. Eu pensei, cara, isso vai ser difícil. Sentia que ia ser uma vida difícil, pesada. Isso aconteceu porque você pensava negativamente, porque se sentia ansiosa e insegura. Quais eram os sentimentos? Eu estava tendo episódios reais de uma coisa chamada despersonalização. O que é isso? É uma situação em que, de repente, você sente como se não fosse você. Como se seu corpo não fosse seu. Eu olhava para minhas mãos e pensava, de quem são essas mãos? Sério? São. Eu sentia uma divisão. É um termo comum. Havia uma separação no meu cérebro, parecia que uma parte se desligava e começava a me observar de cima. Quando me olhava no espelho, ficava aterrorizada. Tinha ataques de pânico, pensava, quem é essa pessoa? Era horrível. Foi péssimo. É como ter personalidades múltiplas? São. É uma resposta ao estresse. Aos 19 anos, quebrei a coluna pulando de uma cachoeira e passei por uma cirurgia intensa. Achei que eu fosse morrer. Foi terrível. Você ficou usando metais e placas. Carregava tudo na minha coluna. E o estresse daquele evento eu não tinha processado. Eu não sabia como processar. Eu morava em Londres. Nenhum médico me falou, olha, Jessie, você passou por algo realmente estressante. Vamos ter que liberar isso. Vamos ajudar seu corpo a mover o estresse para fora das células. Não me falaram nada disso. Todo esse estresse criou esse tipo de PTSD, um sintoma de despersonalização. E ele ficou comigo porque eu não tinha ideia de como resolver isso. Eu não fazia ideia do que estava causando. Eu tinha uma segunda-feira difícil, depois nada durante 3 semanas e depois 3 na mesma semana. Por quê? Eu estava perdida. Me sentia completamente como uma vítima desses episódios. Eu não conseguia ficar sozinha em um quarto de hotel. Estava muito estressada para estar comigo mesma. E existir havia se tornado a coisa mais assustadora de todas. Acho que é porque eu achei que fosse morrer antes da cirurgia. Uma parte do meu cérebro simplesmente não processou que ficamos vivos. Entende o que eu quero dizer? Pensou que não sobreviveria? Sonho? Porque eu tinha 19 anos. Esperei 3 semanas entre o acidente e a cirurgia, e eles já tinham me explicado o que iriam fazer. O que fizeram? Eles abriram pelo lado, o que resultou numa grande cicatriz na cintura. Retiraram o que estava quebrado, fecharam e me viraram. Nas costas, inseriram uma gaiola metálica na coluna e assim por diante. Perdi muito sangue. Estava muito assustada. Pensei que se eu acordasse seria um milagre. Meu Deus. Só para esses médicos foi uma operação de rotina. Eu só pensava em sobreviver. Então acho que esse evento, por ser algo que não consegui processar, acabou me levando a todos esses problemas de saúde mental. E o problema era que eu não sabia o que fazer para que esses episódios não acontecessem. Não entendia o que estava desencadeando esses episódios. Por 8 anos, eles continuaram acontecendo. Simplesmente aconteciam aleatoriamente. Uma vez por semana, uma vez por mês, dependia da situação. Você se olhava no espelho e via o quê? Eu não me reconheceria. Meu Deus. É uma experiência estranha e difícil de entender, a menos que você tenha vivenciado. Sim. Isso afeta aquela parte mais íntima e profunda de si mesmo que afirma: eu sou o Louis. Eu estou vivo. Isso se quebra e antecede todas as outras experiências. Entende? É como se a essência de simplesmente ser um ser humano em um corpo fosse danificada. É horrível. Sim, entendi. E o que aconteceu? Como você aprendeu isso? Como você encontrou a solução depois de 8 anos sofrendo? Tive uma experiência maluca. Usei um monitor de glicose pela primeira vez em um estudo piloto. E numa manhã durante um episódio de despersonalização, vi que ele registrou um pico de glicose do café que eu tinha acabado de comer. Eu, inclusive, estava comendo coisas doces naquele café da manhã. Interessante. E naquele momento eu pensei, meu Deus, será que existe uma conexão entre o que eu estou comendo e a minha saúde mental? Nossa. O que está acontecendo? Espera aí, talvez o pico. Isso me deixou fascinada. Tinha acabado de comer um donut no café da manhã. Talvez esse pico causasse algo no cérebro, fazendo os sintomas surgir. Mergulhei nas pesquisas e descobri que não estava sozinha. Mesmo sem ter diabetes, certos picos podem afetar os neurônios, causando confusão mental, ansiedade, alterações hormonais, energia,
desejo e saúde das mitocôndrias. Apliquei métodos comprovados cientificamente à minha rotina e finalmente senti ter uma ferramenta para melhorar minha saúde mental. Uau! Então eu criei essa base. Isso me deixava mais segura no meu corpo, me sentia melhor. E em cima disso, a terapia EMDR, que é um processo emocional. Não foi tudo resolvido apenas com as dicas de glicose, mas isso me deu uma base sobre a qual senti que poderia me reconstruir. Nossa! Você ainda tinha que processar e integrar as lições que estava aprendendo com os anos, traumas e experiências traumáticas que continuava tendo por conta dessa situação. Mas eu entendi que a maneira como você se alimenta e como está vivendo sua vida está diretamente conectada ao seu cérebro e ao que você sente. Quanto da nossa alimentação determina a maneira como pensamos? Como assim? A comida que costumamos comer pode provocar pensamentos? Pensamentos que talvez não sejam nossos, mas que são direcionados para a nossa saúde mental e os possíveis efeitos negativos dela? Como você se alimenta pode impactar seus neurônios, criar inflamação, diminuir a velocidade dos sinais entre eles, afetar seu intestino e muitos hormônios e moléculas cerebrais. Então sim, com certeza. Existem estudos fascinantes sobre isso. Eles mostraram que, dividindo pessoas com transtornos mentais em 2 grupos, submetendo um grupo a uma dieta de ultraprocessados, rica em carboidratos e picos glicêmicos, e o outro grupo a uma dieta de integrais com menos açúcar. A saúde mental do primeiro piora, enquanto a do segundo melhora. Nossa! Já não sei exatamente sobre pensamentos específicos, mas os químicos cerebrais são influenciados pelo que se come. Se você já tem a saúde mental fragilizada, ela será afetada por essas coisas. Essa foi minha experiência. Nunca encontrei estudos sobre despersonalização e alimentação, mas vários sobre ansiedade, depressão e alimentação. Talvez no futuro teremos um sobre despersonalização, mas agora isso já faz muito sentido. É claro que a minha alimentação era uma coisa importante para corrigir para que a minha saúde mental melhorasse. Quando você começou a sentir que estava de volta no seu próprio corpo, se vendo, se reconhecendo, se aceitando e se amando novamente? Eu acho que enquanto estava escrevendo meu primeiro livro, tudo começou a se encaixar. Porque para escrever um livro, você realmente precisa processar e juntar informações. E enquanto eu escrevia a introdução, eu escrevi minha história sobre os acidentes e tudo mais. Aquele foi um momento muito emocionante. Eu fiquei tipo, nossa, eu realmente estou colocando isso no papel. Estou processando, estou escrevendo esse capítulo e falando sobre o depois. Não sou mais a garota que quebrou as costas. Eu estava definindo minha vida. Sua identidade. Com certeza. Mas eu ainda estava abalada. Você ainda não tinha se recuperado emocionalmente. São. E o que é incrível é que eu vi todos esses fisioterapeutas depois do meu acidente. E eles diziam, se atente quando você for andar, e blá, blá, blá. Mas nenhuma pessoa abordou a parte do trauma emocional e espiritual dessas coisas. E eu realmente espero que um dia, quando as pessoas passarem por uma operação de coluna muito intensa, por exemplo, exista alguém que fale, olha, seu corpo passou por muitas coisas. Vamos ajudar você a liberar um pouco desse estresse. Vamos movimentar seu corpo para ajudar seu sistema nervoso a se integrar. Vamos dar algumas batidinhas aqui e ali. Precisamos de mais disso. Sim. Precisamos disso. O livro, O Corpo Guarda as Marcas, continua ganhando popularidade, pois trata dos traumas corporais. Se você agir como se nada tivesse acontecido, seu corpo vai lembrar. Isso causa desconexão. Você entende isso, certo? 100%. Sinto que ao processar emoções através de terapias, você integra lições e reflexões, falando em voz alta. Você escrever sobre foi um reconhecimento. Isso realmente aconteceu. Você conseguiu processar, superar, e não apenas eliminar ou dissociar, mas sim integrar as lições. Isso fez parte de mim, mas não me define. Eu acho isso lindo. Algumas pessoas passam a vida inteira sem processar certas coisas. Ainda falta educação sobre isso no mundo. Eu acho que isso é importante, poderoso. Tenho curiosidade sobre o que você pensa. Talvez você não tenha pesquisado sobre isso, mas estou curioso sobre sua visão sobre estar em um relacionamento íntimo complicado ou tóxico e como isso afeta seus picos de glicose e saúde. Boa pergunta. Tem um estudo que me vem à mente que meio que mostra o contrário.
Eles fizeram esse estudo incrível nos Estados Unidos. Eles recrutaram, acho que foram 100 casais, todos casados, e deram a cada pessoa do casal um boneco de voodoo representando seu cônjuge. Nossa! E os pesquisadores, Deus os abençoe, pediram aos participantes para colocar um alfinete no boneco de voodoo sempre que o cônjuge deles os irritasse. E é sério, estou falando sério. E então eles mediram os níveis de glicose dessas pessoas. O que eles descobriram? Descobriram que as pessoas que tinham os níveis de glicose mais irregulares, mais parecidos com uma montanha russa, foram as que inseriram mais alfinetes no boneco de voodoo, que representava seu cônjuge. Eles tinham mais raiva e ressentimento em relação ao cônjuge e tiveram mais picos de glicose. Uma das hipóteses dos cientistas é que picos de glicose afetam a molécula tirosina no seu cérebro, responsável por regular seu humor e manter ele calmo. Quando há muitos picos, a tirosina não funciona bem e desregula seus níveis normais, o que pode deixar ele mais vingativo e irritável. Então é só isso que sei. Mas, em termos do que ocorre se você está em um relacionamento tóxico, bom, se você está numa situação que não se sente bem e preso em condições difíceis, seu sistema nervoso vai responder. Ele vai entrar em modo de luta ou fuga. Os níveis de cortisol vão aumentar e você vai buscar dopamina para neutralizar as emoções penosas. E como resultado, eu posso imaginar muito bem como isso levaria alguém a comer muito açúcar, ter picos de glicose mais irregulares, etc. Com certeza. Nossa, isso é fascinante. Você mencionou diabetes agora há pouco. Se quem tem diabetes não usar um monitor de glicose, não vai conseguir se monitorar. Quais seriam os 3 principais sinais para entender se seu nível de açúcar no sangue está desequilibrado ou que não está saudável? Primeiro, seu médico deve realizar anualmente exames de glicemia em jejum. Esse teste padrão vai indicar se você tem pré-diabetes ou diabetes. Uma vez detectado, algo deve ser feito. Antes disso, os sinais mais comuns são desejos por doces. Esse sinal, especialmente se ocorrer várias vezes ao longo do dia, significa que você está numa montanha-russa emocional. O segundo sintoma, ainda não falamos sobre, tem a ver com os níveis de energia. Vou explicar. Fisiologicamente, sabe como seu corpo queima glicose para obter energia? Existe uma organela responsável pela conversão de glicose em energia. Suas mitocôndrias, a central energética da célula. Elas captam a glicose que você ingeriu e transformam ela em energia corporal. E ficam super felizes com um suprimento constante dela. Elas são constantes. Transformam em energia constantemente. Certo? Agora, o problema é, se você der às suas mitocôndrias muita glicose de uma vez, igual como se você desse a uma planta em casa muita água de uma vez, suas mitocôndrias vão ficar estressadas. Nossa! Elas vão entrar em uma espécie de greve. São informações demais, não dão conta. Elas ficam tipo, vou tirar um cochilo. Então param de converter glicose em energia. Uau! Como humano, a fadiga crônica te afeta. Brincar com os filhos, acordar e ir ao mercado se torna exaustivo. São 3 da tarde, e você precisa de 5 energéticos e 2 cafés para se manter acordado. À noite o sono não vem e você se sente mal. Caramba! Existe um problema na capacidade energética do seu corpo. Suas mitocôndrias estão danificadas. Picos de glicose aumentam o dano mitocondrial e a fadiga crônica indica níveis descontrolados de glicose. Ou seja, desejos intensos e fadiga crônica são sintomas. Nossa! Você está tipo, meu Deus. Tem algo que você me fez pensar em perguntar sobre sucos e café. Como devemos consumir? Eles causam um pico muito alto de glicose? Provocam mais malefícios? Benefícios? Você consumir de tudo. Sempre vou falar isso. Obrigado, gosto disso. Se forem 10 horas de um domingo e eu quiser sorvete de chocolate, eu vou comer. Comam, tá bom, pessoal? O que acontece com nossos níveis de glicose quando tomamos vitaminas, sucos, café? Café, tudo bem. Só não coloque açúcar nele. Nada? Sim ou pouco. Bom, ou coloque açúcar. Mas você tem que tomar algo antes. Se você colocar açúcar no café, tome ele depois do café da manhã. Não tome apenas o café com açúcar sozinho. Pico de glicose. Dos grandes. Sim. E quanto a café com leite ou creme ou algo assim? Tudo bem.
O leite de aveia vai ser o pior para os seus níveis de glicose. Leite de aveia é como se fosse suco de massa. Caramba. Cozinhe e macarrão. Bata no liquidificador com água até ficar líquido. Isso é leite de macarrão. O de aveia é a mesma coisa. E a aveia com um pouco de proteína? É melhor. É bom para o café da manhã, pode tomar. Se gosta de leite de aveia, beba. Estou falando sobre as opções. Leite de aveia não é meu preferido. Prefiro leite integral ou de nozes. Amêndoa? Sem açúcar. Ou apenas com um pouco de açúcar ou estévia? Por que não? Sim, Vamos falar de frutas. Está pronta? claro. Vamos lá. Qual é a pior fruta para comer? Não existe fruta ruim. O que causa maior pico? O suco da fruta. Sucos. Sim? Vou explicar. Você sabia que humanos domesticaram lobos cinzentos e originaram várias raças de cachorros, tipo os chihuahuas? Eles não são uma raça natural. Por milhares de anos, cruzamos com diferentes lobos para criar todas as raças de cachorros. Não fizemos só com cães, mas também com plantas e frutas. Toda fruta no mercado não é natural, nenhuma. Sério? Sim. Elas são o resultado de anos de seleção artificial de frutas suculentas e doces. Não muito fibrosa, sem muitas sementes. Todas as frutas que temos hoje são uma invenção humana. São todas invenções humanas. Se você comparar, digamos, a banana de hoje com uma banana ancestral, as bananas ancestrais são cheias de sementes. Elas são pequenas, são ácidas e são muito difíceis de comer. Então lembre disso. As frutas são uma invenção humana. As frutas de hoje são uma invenção humana. Agora, a questão é, se você quer comer algo doce, um pedaço de fruta ainda é a melhor coisa a fazer, porque a fruta contém fibra, e a fibra, como expliquei, ajuda a retardar o pico de glicose. Quais frutas têm mais fibra? Você diz que suco de frutas quase não tem fibra, apenas um pouco. Então, quero mencionar especificamente algumas frutas. Acho que devemos comer as que mais gostamos. Mas se quer que eu mencione algumas, vou fazer isso. Berries são ótimas. Provavelmente a melhor opção. Frutas tropicais como mangas e até mesmo maçãs são super doces. Faz como a fruta inteira. Não quero demonizar, mas ao fazer suco a fibra é descartada. É a parte que vai para o lixo. Isso é ótimo para o intestino. Sim, e se você fizer um suco de frutas, é só água e açúcar. Sem a fibra. Sim, E se consumisse fibra primeiro e depois tomasse suco de laranja? claro se quiser. O aumento vai ser menor? Só... Você sempre pode ser criativo, mas recomendamos considerar o suco de laranja como sobremesa. Se quer um suco, é por prazer. Não é a melhor forma de consumir frutas. E você não está falando que não devemos tomar. Você só diz que não é o modo ideal. Nunca vou dizer para deixarem de comer algo. É uma sobremesa. Só... Não é bom para o café da manhã, muito menos para começar o café da manhã. Se eu acordar, beber um pouco de água e depois um copo de suco de laranja ou de maçã. O que acontece com o pico de glicose? O que acontece com meu corpo? Todo o açúcar do suco entra rapidamente na sua corrente sanguínea, causando pico grande, muito grande. Inflamação, envelhecimento das mitocôndrias, cansaço, desejos. A montanha-russa dos neurônios inflamados e sinais diminuídos começa. Hormônios da fome se descontrolam. Você cria um dia repleto de desejos e fadiga. Qual é a primeira coisa para comer de manhã para me preparar para um dia bom? Que ajude na saúde mental, fome, desejos, hormônios? Um café da manhã proteico e saboroso. Ovos. Ovos, um pouco de iogurte, restos de peixe da noite anterior, tofu, vitamina com proteína em pó, nozes. Tenho muitas receitas no livro focadas em proteína. Assim, a glicose se mantém estável, porque a proteína não se converte em glicose na digestão. Falamos sobre sucos, mas e a vitamina? Você acabou de falar sobre elas. Seria uma opção melhor? Um pouco melhor, sim. Por exemplo, ao fazer uma vitamina de banana, você não elimina a fibra, mas as lâminas do liquidificador a pulverizam. Assim, ela se torna menos eficaz e você bebe a vitamina tão rápido quanto come a banana. Vitaminas e sucos, mesmo que de frutas, não são tão bons. Mas se você tomar um pela manhã com proteína em pó, nozes, leite e um pouco de fruta, está tudo bem desde que exista equilíbrio e algum complemento nessas frutas. Coloque proteína.
Sim. Manteiga de amendoim é bom? Porque é proteína. Vai ser melhor. Sim, é melhor. Você está tentando me fazer falar coisas? Eu estou tentando entender. Sim. Para as mulheres e homens que têm dificuldades com a imagem do corpo deles, que sentem a necessidade de parecer perfeitos, onde as mulheres pensam que precisam ser muito magras de um determinado jeito, ou homens que pensam que precisam ter um corpo e músculos definidos, seja lá o que for. O que essas pessoas podem fazer, especialmente aquelas que ainda não descobriram como aceitar o próprio corpo como ele é, ou que apenas aceitaram ideias do seu grupo de amigos que falam para elas fazerem certas coisas, o que elas podem fazer para melhorar e se adaptar melhor no estilo de vida deles, a maneira como se veem quando olham no espelho, como olham para o próprio corpo e como comem, para que não seja tão tóxico para eles mesmos. Não sou expert em psicologia, mas posso falar sobre o que observei e aprendi. Percebo que às vezes meus leitores ou membros da comunidade vêm até mim dizendo: Jessie, eu quero perder 10 quilos. Se eu perder, vou me sentir muito melhor. O que estão afirmando é que querem se sentir bem no próprio corpo. Não é sobre o número na balança, mas se estão confortáveis com suas roupas. Você se sente feliz ao acordar? Você se sente bonito? Você se que tem energia? Você se sente bem consigo mesmo? Frequentemente, pode acontecer de alguém usar essas dicas e talvez não perder peso. Mas por dentro, a biologia deles vai começar a funcionar bem novamente. E de repente, se sentem mais felizes. Os hormônios no cérebro são reequilibrados. Eles têm energia, as mitocôndrias funcionam. Eles se sentem bem consigo mesmos. Dormem bem. Têm motivação para se exercitar. E percebem, não era sobre os 10 quilos. É sobre se sentir bem e saudável. É sobre você se sentir você, empoderado, sentir que você tem a força e energia para correr atrás dos seus sonhos. Então, muitas vezes, quando estamos atrás de um peso específico, isso pode, na verdade, esconder outro desejo. Porque às vezes você consegue perder peso e ainda se sente triste. Sim. Sim. Acredito que isso esteja mais voltado ao universo da psicologia e terapia. Mas, para mim, aconteceu uma mudança total na minha relação com meu corpo. Cresci na França, constantemente exposta a mensagens de dietas e a ideia de sempre perder peso, além da dismorfia corporal que faz pensar: minhas coxas são enormes, quando na verdade não são. Somos bombardeados por essas mensagens. Essa é uma forma de controlar as mulheres. É muito eficaz. Qual é a diferença na comunicação sobre saúde e bem-estar entre França ou Europa e América, considerando o que você já viveu? Nas duas culturas, a comunicação... O marketing é parecido. Tentam empurrar as mesmas coisas. Mas na França, a cultura de comer é mais forte. Tipo, tiramos 1 hora para o almoço em família. As pessoas cozinham diariamente. Quando voltamos do trabalho, paramos no açougue, no vendedor de queijos ou no verdureiro e compramos comida fresca, sabe? E depois você cozinha em casa, tirando um tempo de fato para isso. Acho que essa é a principal diferença que vejo. Somos menos vítimas da grande indústria alimentar, pois existe uma cultura mais profunda de cozinhar e comer juntos. Mas olha, ninguém está imune a esse marketing maluco, essa cultura da dieta. Está em toda parte. As mulheres francesas também são obcecadas em serem magras. E essa é uma das razões pelas quais eu nunca falo sobre peso, porque eu acho que realmente desvia o objetivo real aqui, que é ajudar as pessoas a serem saudáveis. Você pode ser magro e estar muito doente por dentro. E isso também é apenas uma maneira de controlar as mulheres. É um mecanismo de controle tão poderoso. Quando eu era adolescente, eu estava obcecada com a minha aparência, quanto eu pesava. Eu me pesava todos os dias. E isso me impediu de pensar em outras coisas, como o que eu queria fazer, quais eram as minhas paixões, o que eu queria aprender, sabe? Como eu me sentia. Então, é uma espécie de prisão. E eu estou tentando ajudar as mulheres a entender que não se trata do peso, dessa cultura da dieta, dietas para perder 5 quilos antes do verão, isso é tóxico. Sim. Que essa indústria está ganhando muito dinheiro nas suas custas, fazendo você acreditar que isso vai te fazer feliz e respeitado. Você entende o que eu quero dizer? As técnicas sobre as quais você tem falado, pesquisado, estudado e aplicado, como você mencionou, são muitas coisas que já existem há muito tempo. Sim. E você está trazendo elas de volta com novas ciências e mostrando de forma clara como isso ajuda na redução dos picos de glicose, ajuda você a se sentir mais saudável. Todas essas coisas, quando as pessoas infelizmente ignoram os métodos mais saudáveis, acabam optando por métodos rápidos
Ou algum medicamento, algo como o Ozempic, que tem sido meio que dominante, e elas focam completamente nisso em vez dos princípios sólidos sobre saúde e nutrição. Mesmo que percam todo o peso que queriam perder, mesmo que aparentem estar melhor ao se olharem no espelho, o que acontece quando os medicamentos dominam? Em senso comum. O ambiente alimentar em que vivemos é muito confuso. Tantas comidas que comemos são tão ruins para nós, tão tóxicas, estamos todos perdidos. Mas eu entendo porque essas drogas tomaram conta, é porque estamos profundamente perdidos. E curiosamente, na França, o Ozempic não é um problema. Sério? Sim. São apenas cigarros, certo? Não, mas as pessoas perguntam, remédios? Então você não tem fome? Por quê? Acredito que na América, por existirem mais alimentos processados, nossos hormônios da fome são desregulados. Sentimos fome constantemente sem sabermos como comer melhor. Então não existe Ozempic ou esses medicamentos na França. Pelo seu conhecimento, essa moda não pegou. Não aparece na mídia. Está na mídia, mas não conheço ninguém na França que toma. Sério? Sim. Eles forçam a barra no marketing lá. Sim. Mas as pessoas não compram. Eles só se questionam sobre o que é aquilo. Não é fascinante? Então, o que acontece? Eu acho que isso dá às pessoas uma sensação de controle. Faz você se sentir bem. Mas o problema com o Ozempic, já estamos vendo estudos sobre o efeito quando paramos com o uso. Você perde peso e massa muscular. Ao interromper, come normalmente novamente e recupera o peso perdido como gordura. Você não recupera a massa muscular, então você acaba numa situação pior, que a maneira como o Ozempic e os outros agonistas de GLP-1-glucagon-1 funcionam é assim. Existe um hormônio no seu corpo chamado GLP-1. Ele é um dos hormônios que te diz, Lewis, se você já comeu o suficiente. Sabe, quando você está em um jantar em família e sua tia insiste, Lewis, coma mais uma fatia de torta, e você responde, Tia Mary, eu realmente não consigo. É como sabe, quando seu estômago está realmente cheio, uma das razões pelas quais você se sente assim é por causa do GLP-1. E o Ozempic engana seu cérebro fazendo ele pensar que há mais GLP-1 do que realmente tem no seu corpo. Então seu cérebro pensa, estou super satisfeito. Por isso não consigo comer. É uma loucura e não é nada bom. Existem maneiras naturais de aumentar o GLP-1, mas esses medicamentos enganam seu corpo para pensar que há mais do que realmente existe. Ainda não sabemos quais vão ser todos os efeitos colaterais, mas eu acho que isso diz algo muito desanimador sobre o estado dos nossos hábitos alimentares, que estamos muito perdidos sobre o que comer, e que a comida ao nosso redor é tão ruim para nós, que precisamos de um medicamento para nos ajudar a não comer ela. Nossa! Para as grandes indústrias alimentícias e farmacêuticas, é um par perfeito. Rende muito dinheiro para essas pessoas. Uau! Independente de usar ou não esses medicamentos, é vital compreender como seu corpo funciona. Do contrário, estará perdido quando for parar depois de um tempo. Sim. E que é isso, GLP? Foi isso que você disse? GLP-1. GLP-1. Então, quais são as formas naturais de criar mais GLP-1 sem? Um remédio que te faça consumir fibras. É por isso que criei o Anti-Spike, minhas novas cápsulas. Existem plantas que ajudam seu microbioma a produzir mais GLP-1 naturalmente. Por exemplo, após 6 a 12 semanas tomando Anti-Spike, há um aumento natural de 15% no GLP-1. É um aumento real. E não apenas fazer seu cérebro pensar que existe mais GLP-1. Na verdade, está ajudando seu corpo a produzir mais hormônios da saciedade e a aumentar naturalmente o GLP. Vinagre também ajuda? Não, eu acho que não. É mais sobre nutrientes específicos que você consome. Proteínas, fibras, gorduras. É apenas um hormônio normal que você tem no corpo o tempo todo. Não é nenhuma novidade. Apenas atua sobre algo que já está lá. Entendi. E sobre o que estávamos falando, o vinagre é algo excelente para adicionar na água pré-refeição, ajuda a reduzir o pico de glicose, independente do que seja consumido. Você deve ingerir carboidratos. Se comer apenas brócolis, isso não vai causar um pico. Se você for consumir carboidratos açucarados, vinagre vai ajudar a reduzir isso. Exatamente. Muitas pessoas não querem beber vinagre diariamente, nem carregar uma garrafa de vinagre para todo lugar. Mas você vem desenvolvendo o antipico. O que é isso exatamente? Quais são os ingredientes que proporcionam um efeito similar ao do vinagre? Desenvolvi este produto porque notei o surgimento de muitas gomas de vinagre no mercado. Não vou citar nomes, mas várias dessas gomas são gostosas, têm muito açúcar, são ruins para você
e carecem de suporte científico. Então, alguns leitores questionavam: posso substituir o vinagre por algum suplemento? Sim, Posso tomar uma cápsula de vinagre? Fiz muita pesquisa e percebi que tem muita coisa no mercado que, na pior das hipóteses, contém açúcar e provoca um pico de glicose. E não existem estudos científicos que comprovem esses produtos, e eles nem fazem tanta diferença assim. Então, as pessoas que querem uma cápsula para quando não puderem usar seus métodos, para quando estão viajando ou seja lá o que for, elas querem uma ajudinha extra. Existe algo que realmente poderia funcionar? E após vários anos investigando a fundo todas as pesquisas científicas, encontrei estas 4 plantas muito interessantes. São plantas que sempre existiram, ok? Mas recentemente, cientistas do mundo inteiro descobriram que elas têm um impacto incrível nos nossos níveis de glicose, e eu incluí todas no Antispike. As plantas são folha de amoreira, extrato de limão, canela e antioxidantes de vegetais verdes. nossa, Tomando a cápsula antes de comer, o pico de glicose da refeição reduz em 40%. 40? Sim. Para com isso. Sim. Não estou brincando. Existem muitos estudos clínicos a respeito. É incrível, o Antispike contém DNJ. Essa molécula é incrível. Ela faz com que 40% do açúcar da refeição vá direto ao microbioma, sem absorção pela corrente sanguínea. Isso evita o registro na corrente sanguínea e diminui o pico de açúcar, impactando menos na saúde. Sei que soa como pílula mágica, mas não quero que ignorem as outras dicas de saúde. É só uma ferramenta a mais. Siga as dicas. Não substitua todas as dicas que são grátis, fáceis e baseadas em alimentos pelo Antispike. Mas, se você quer algo para ter na bolsa quando for para uma festa de aniversário, estiver viajando e quiser uma ajudinha, vai comer carboidratos e quer um pico menor de açúcar. Essa é a melhor coisa do mercado. Não existe nada igual. É incrivelmente potente, 100% vegano de origem vegetal, com muitos estudos clínicos a respeito. É a única coisa que eu recomendo hoje. Antispike. Antispike. Onde podemos adquirir? Antispike.com. Mal posso esperar para ter e experimentar. Isso vai me ajudar com meu desejo por doces. Funcionando como um guia, direcionando o açúcar pelo corpo sem atingir a corrente sanguínea. Como se o açúcar fosse eliminado na urina ou fezes. Seu microbioma e alimente seus bichinhos bons com bactérias boas. O microbioma gosta de carboidratos ruins e açúcar? Ele quer carboidratos não digeridos e cria ácidos graxos de cadeia curta. E isso vai para o intestino. Mas o desafio é quando você tem açúcar sem essas outras coisas, ele vai primeiro para a corrente sanguínea. Exatamente. É isso que acontece, que causa os picos. Exatamente. Que faz você ganhar peso, inflamar, envelhecer. Você envelhece mais rápido. Glicação, dano nas mitocôndrias. Sim, sua cara fica tipo, meu Deus. O que mais precisamos saber sobre isso que ainda não conversamos? O que você está preocupada que possivelmente aconteça nos próximos anos com a sociedade, com guerras, com pandemias, com todas essas coisas que aconteceram? O que mais precisamos falar sobre que ainda não foi adequadamente dito? Bom, eu trabalho em uma área bem específica, que é a ciência do seu corpo e da alimentação. E eu acho que neste campo, o que me preocupa é o que eu experiencio, que é cada vez mais uma desconexão entre os sintomas que você sente e encontrar a causa raiz disso. Então, jogar um remédio em cima de um sintoma, em vez de perguntar a si mesmo o que esse sintoma está realmente tentando me dizer. Sintomas são, na verdade, mensagens vindas do seu corpo, certo? Os desejos, a confusão mental, acne, infertilidade, diabetes, são as maneiras do seu corpo se comunicar com você e dizer: Lewis, temos um problema aqui. Nos ajude a consertar. Seu corpo não está pedindo uma droga para suprimir o sintoma. Interessante. Está pedindo para você prestar atenção. Então, estou preocupada se vamos continuar seguindo cada vez mais por esse caminho de tratar um sintoma completamente desconectado, em vez de entender o que ele nos diz sobre como vivemos. E vemos isso em todas as áreas da saúde, não é? Não apenas nos sintomas de picos de glicose, mas também nos sintomas de saúde mental, certo? Ansiedade, depressão, ataques de pânico, todas essas coisas, todas essas doenças autoimunes surgindo. Está por toda parte. Eu quero ajudar as pessoas a reconectar pontos, sintomas, com a forma como você precisa viver sua vida.
para fazer esses sintomas desaparecerem. Os sintomas são mensagens do seu corpo. Seu corpo está gritando com você. Seu corpo está tentando se comunicar desesperadamente, mas nós simplesmente não sabemos como ouvir. Não sabemos o idioma, não é? Então, se você está ouvindo e assistindo isso hoje, e você tem esses sintomas, se tem eles há muito tempo, mude o roteiro. Pergunte a si mesmo: talvez isso seja meu corpo falando comigo ou tentando falar comigo. E se eu ouvisse e tentasse corrigir essa questão em vez de suprimir, medicar, me sentir mal a respeito disso e não falar sobre? Sim, eu apoio completamente o rastreamento de dados, porque adoro acompanhar os dados e saber o que está por trás de tudo. Parece que no mundo das culturas extremas de biohacking, é sobre isso. Dispositivos utilizáveis, monitores de glicose, monitores de frequência cardíaca, exames de sangue mensais, qualquer monitor que você tenha, anéis de aura, dormir e monitorar tudo, é isso. Mas além disso, eu acho importante ter conhecimento sobre o seu corpo e como ele funciona. Será que é viável a longo prazo manter todos os dispositivos de biohacking possíveis para rastrear dados? Isso poderia gerar mais estresse? Primeiro, custa dinheiro. Nem todos conseguem pagar por esses rastreadores, e as pessoas que mais precisam deles são as que não conseguem nem comprar meu livro. Então, para mim, é irrelevante. Mas é claro, se te motiva, se você acha interessante ou te ajuda a entender, monitore. Na verdade, a crise de saúde pública que enfrentamos não será resolvida por rastreadores, mas sim fornecendo informações online gratuitas, acessíveis e fáceis de entender. Isso sequer exige altas taxas de alfabetização. É isso que me fascina, não o negócio de biohacking. Penso que se isso te faz feliz, se te ajuda a se sentir mais conectado, se te motiva, vá em frente. Não fique excessivamente obcecado com isso, mas vá em frente. Porém, eu tenho amigos, por exemplo, que usam rastreadores de sono, e me disseram que de manhã é quase como se eles não soubessem como se sentem até olharem os dados do sono. Sim, tipo, você não dormiu bem? Está cansado? Sabe o que isso me lembra? Curioso. Isso me lembra da época em que as pessoas se pesavam de manhã. E conforme o número na balança, elas sabiam se teriam um dia bom ou ruim, podendo ficar se sentindo mal com elas mesmas. Isso determinava sua atitude. Com certeza. Isso tem um grande impacto. Sim. Existem ótimos aspectos nisso. Descobri tudo graças a um monitor de glicose. Longe de mim dizer que não são úteis. Mudou minha vida profundamente. Mas agora vejo o quanto conseguimos fazer apenas fornecendo essas informações gratuitamente, sem dispositivos caros. E você mostra a ciência, falando ou nas páginas do seu livro. Isso acontece se você fizer isso, o pico de glicose acontece assim. Você mostra e explica o que acontece com a maioria das pessoas. Exato. Se conseguir ter acesso a isso faz sentido. As dicas são fundamentadas em pesquisas, ensaios clínicos, não são improvisos. Estou ilustrando estudos científicos com eles. Adoro a garrafa de água de apoio emocional. Está na semana do vinagre. Uma das maneiras é ter seu truque com ele. Então, no método da deusa da glicose, me diverti criando receitas fáceis e tornando divertido começar. É um livro vibrante e alegre. Sou obcecada por design e texto. Lindo. Como você ajuda as pessoas a mudarem seus comportamentos da forma mais simples? Nas páginas, por exemplo, cada ingrediente tem uma pequena foto. Sim. É muito acolhedor. É realmente lindo. Sim. Sempre foi difícil para mim olhar muitos livros de receitas que têm apenas palavras. Não é inspirador, mas quando você vê visualmente como esta bela imagem e então você vê as imagens de comida. Alimentos e você pode comprar. Estou obcecado em simplificar e ajudar pessoas. Sim, é lindo. Dê o primeiro passo. Um grande amor. Ótimo design. Obrigado. Agradeço e adoro um ótimo design. É meio livro de receitas. Meio de mesa de centro. Exatamente. Estou tão animado por você, Jesse. Estou feliz em saber que transformou a vida pessoal e se curou refletindo através das diferentes terapias que fez, mas também ao retomar o controle da sua vida, monitorando e aplicando-as. Estou realmente contente pelo seu esforço, pois deu esperança a muitos quanto à vida, saúde e futuro num mundo de cultura dietética ou apenas dúvidas sobre o que fazer.
Reconheço verdadeiramente, Jesse, por estar nesta jornada de servir a sabedoria, trazer de volta conhecimentos antigos que nossos bisavós conheciam e aplicá-los num mundo confuso, caótico e incerto. Estou realmente inspirado por tudo que você está construindo. O método Glucose Goddess, o guia de 4 semanas para reduzir desejos, recuperar sua energia e sentir-se incrível, certifique de adquirir uma cópia ou 2. Dê uma para um amigo. Novamente, se você conhece alguém na vida que tem tido dificuldades com nutrição, alimentação ou imagem corporal, dê a eles este livro. Dê a eles esse presente e envie-lhes este episódio. Acho que isso vai realmente inspirar as pessoas. Eu estou inspirado, por isso sou grato a você. E confira o Anti-Spike. Se você não gosta de vinagre como eu, que sou um comedor muito exigente, confira o Anti-Spike. Algo que você pode tomar antes de comer alimentos, seja viajando ou em casa. Se você não quer o vinagre para ajudar a diminuir os picos de glicose, o que eu acho muito legal. Tudo à base de plantas. Anti-Spike. Mal posso esperar até poder ter o meu próprio estoque. Aonde mais podemos enviar as pessoas para apoiar você e ser útil a você. Você tem uma ótima rede social. Digo, seu conteúdo de mídia social é incrível. É sempre inspirador. Mas o que mais podemos fazer? Acho que o Instagram é meu foco principal, onde falo sobre tudo. No Glucose Goddess. Faço bastante conteúdo gratuito. Se alguém próximo tem diabetes, mostre meus posts e gráficos simples no meu Instagram. Isso ajuda muito a entender as reações corporais. Use meu conteúdo à vontade. É gratuito e está lá para ser compartilhado. Se você é um profissional da saúde, use-o com seus pacientes. Estamos na mesma equipe e vamos ajudar as pessoas a entenderem seus corpos. Sim, é lindo. Ok, as últimas 2 perguntas. Esta faço a todos no fim. É chamada as 3 verdades. Imagine um cenário hipotético. Você vive muito por ter diminuído picos de glicose e passou dos 100. Mas é seu último dia e está plenamente maduro. Adoro isso. Glicado. Você está no fim da linha, mas viveu uma vida incrível. Realizou todos os sonhos, teve todas as experiências, sentiu todo o amor que queria sentir. Você conseguiu. É uma celebração, mas é o último dia. E por algum motivo, nesse mundo hipotético, você precisa levar tudo consigo que já criou, este livro, esta entrevista, tudo o que compartilhou online, desaparece. Certo. Do nosso mundo. E você só pode deixar para trás 3 coisas, 3 lições. Eu chamo isso de as 3 verdades. Certo. Quais seriam essas 3 verdades para você? Os sintomas são mensagens importantes. Por isso, tenha um café da manhã saboroso de verdade e se concentre intensamente no crescimento pessoal. Cresça o quanto você puder. Encare os desafios sempre como lições valiosas. Encontre o ensinamento útil em cada dificuldade que acontecer com você e então cresça. Cresça. Cresça sua alma, seu espírito o quanto você puder. Lindas. Obrigado. Os sintomas são mensagens para um café da manhã saboroso e crescimento pessoal. Pergunta final. Qual sua definição de grandeza? Estar plenamente na sua força, descobrir qual é sua verdadeira e inspiradora paixão única e habitá-la o máximo que puder. Porque isso é exatamente o que sua alma está aqui para cumprir. Sua paixão é para onde sua alma sinceramente quer que você se dirija. E eu pessoalmente acho que ser capaz de viver nessa condição, tanto quanto você puder, seja tendo paixão por desenhar, por cavalos ou até mesmo bioquímica, tentar viver nessa realidade para mim é realmente incrível. Me preocuparia com as pessoas que estão monitorando momento a momento seus picos de açúcar. Isso é interessante, mas é menos importante do que em geral realmente acontece. Se o seu corpo não conseguir se livrar desse açúcar, isso é um problema. Isso é um problema. O pico não é o problema,